E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E hoje estou aqui nesse novo cenário, né? Deu uma enjoada aquele cenário antigo. Vamos variar um pouquinho. E o que acontece? Antes de começar o vídeo mesmo, eu queria pedir desculpa para vocês, pois ultimamente eu não tenho gravado muitos vídeos, né? A vida está muito corrida, muito trabalho e tal. Mas vamos ver, aos pouquinhos a gente vai se ajeitando aí para fazer as gravações, voltar a mexer com código, né? Que é algo que eu já não tenho feito há bastante tempo, até para dar continuidade naquela série de Machine Learning e as outras também. O pessoal me pede muito para continuar a série de OpenCV, que é o OpenCVlog, e eu pretendo continuar assim. Mas vamos dar uma organizada aí, dar uma arrumada na casa para a gente dar continuidade. E o que acontece, pessoal? Eu vou discutir hoje um assunto bastante sério. Eu percebi que as meninas do Peixe Babel, a Camila, a Vivi, elas fizeram um vídeo falando sobre o apagão da pesquisa no Brasil. Acho que elas chamaram de futuro da pesquisa. E eu vi o vídeo delas, eu gostei. Eu me deparei com alguns outros materiais, né? Por exemplo, podcasts, reportagens, e fiquei inspirado a falar também sobre o futuro da pesquisa. Principalmente abordando as notícias, porque, por exemplo, o governo ele devolveu algumas bolsas que ele tinha contingenciado, mas assim, a situação ainda é bem complicada e eu queria discutir as implicações dela aí com vocês. Será que a pesquisa no momento atual está ameaçada no Brasil? Vamos entender direitinho esses pontos. Lendo uma reportagem do Globo, eu acabei me deparando com uma pesquisa bem interessante. É uma pesquisa do pessoal da UNB em que eles estão desenvolvendo uma máquina portátil para tratar úlcera de pés diabéticos. Acho que todo mundo vai concordar com a importância dessa pesquisa, afinal é uma pesquisa que o protótipo dela, o produto que ela gera, vai ser utilizada no SUS, né? Vai ser incorporada ao SUS depois de 7 anos. Então é uma pesquisa bastante longa aí, com um potencial realmente grande para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse protótipo ele poderia ser incorporado ao SUS, mas por que poderia? Por que eu estou usando esse tempo verbal? É porque os cortes que estão sendo feitos, tanto na CAPES quanto no CNPq, no caso dessa pesquisa no CNPq, ela é financiada pelo CNPq. Enfim, com esses cortes, esse projeto vai ser interrompido. Sem recursos, não é possível pagar as bolsas dos pesquisadores que trabalham nesse projeto. Aqui eu queria abordar um primeiro ponto que eu até tratei no meu Twitter. Por que a gente chama esse pagamento que a gente faz aos estudantes de pós-graduação, aos pesquisadores de fato, por que a gente chama isso de bolsa? Será que a gente está dando esse dinheiro justamente para ajudar de uma maneira assistencialista, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família? Por que a gente não chama esse pagamento aos bolsistas de salário? Pesquisando sobre esse assunto que chamou a minha atenção, eu verifiquei que a gente não pode chamar de salário se você não tiver uma série de prerrogativas e direitos legais com relação a esse pagamento, coisas como 13º, férias, porque a bolsa que o estudante recebe não tem nada disso. Ela não é contabilizada como um vínculo empregatício, não existe, por exemplo, FGTS, 13º, férias, não tem nada disso. A bolsa é simplesmente um pagamento mensal para o estudante, para o bolsista, no caso, o pesquisador. Ele simplesmente recebe esse pagamento aí sem nada mais, simplesmente é um pagamento todo mês, que pode atrasar, e pelo menos na época que eu recebi uma bolsa dessa, ela atrasava, principalmente na virada do ano, que eu acho que tem algumas coisas a ver com o orçamento do país e tudo mais. Então a gente chama de bolsa por conta disso. E qual que é o problema disso? Por que eu estou reclamando disso? É porque se você chega para a população falando que os estudantes de pós-graduação recebem bolsa, naturalmente a população vai falar, pô, mas que vagabundagem, eu paguei meus estudos, eu fiz particular, eu paguei, por que esses caras não pagam também? Por que essas pessoas não pagam? Por que para estudar elas recebem um dinheiro do governo? Eu entendo a população ter essa crítica, eu entendo o pessoal reclamar disso, mas o que acontece? Eu acho que o problema está no nome bolsa.
pois o que o governo, na verdade, está fazendo, o governo quer incentivar as pessoas a fazerem mestrado, fazer doutorado, desenvolver conhecimento, patente. Isso é benéfico para o país. Então, na verdade, o que o governo faz é pagar pesquisadores para produzirem conhecimento na forma de artigos que vão ser publicados no mundo todo, parcerias com universidades do Brasil e do exterior, empresa. Então, o governo quer financiar esse investimento que vai resultar tanto em conhecimento quanto até no desenvolvimento das habilidades de um pesquisador. Então, no fim das contas, é um salário, né? O governo está pagando para o pesquisador desenvolver. Só que a gente não pode chamar de salário por conta dessas prerrogativas legais que eu falei. Então, esse é o primeiro ponto. O governo está pagando para os pesquisadores prestarem um serviço. Tem uma novidade boa que eu queria contar para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver nos jornais e tudo mais, mas existe um fundo, um dinheiro ligado à Petrobras de reparação de danos. Pelo que eu entendi, não é exatamente um dinheiro repatriado por conta da Lava Jato. Parece que é tipo uma indenização que a Petrobras paga por conta dos problemas, da corrupção que houve, e esse dinheiro tem que ser investido no Brasil. Então, tanto que até deu uma polêmica, porque o pessoal da Lava Jato queria usar esse dinheiro para construir um fundo privado. Isso acabou não acontecendo. O STF ficou responsável por ditar como esse dinheiro vai ser usado, e o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele optou por esse dinheiro, eu não lembro se é R$1 bilhão, R$2 bilhões, mas assim, passa do bilhão. Parte desse dinheiro vai ser usado para ajudar no problema das queimadas da Amazônia, e a outra parte desse dinheiro é para ser investido na educação. Na educação, vamos dar atenção à parte da educação, que eu acho que é o que mais interessa para vocês que estão me assistindo agora. Esse dinheiro ele vai ser usado em uma série de locais assim da educação. Educação básica, ensino superior, e parte desse dinheiro vai ser usado para pagar essas bolsas que haviam sido cortadas pelo governo. Então, pelo que eu entendi, se eu não estou enganado, acho que para o CNPq, esse dinheiro vai ser usado para pagar as bolsas até o fim do ano. Então, bolsas que seriam cortadas, elas vão poder ser pagas, o que dá um respiro. Claro que esse problema vai voltar para 2020, a gente vai estar sem dinheiro de novo para pagar essas bolsas, mas pelo menos dá tempo para as pessoas cobrarem isso do governo, para o governo trazer uma solução, para o ministro da Ciência, Marcos Pontes, ele buscar soluções. Ele até falou que procuraria meios de lidar com esse problema. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e eu falei para vocês então algumas novidades sobre esse problema do futuro da pesquisa no Brasil, e acabou que eu ainda não falei o que é o CNPq e a CAPES. Talvez você também não saiba. Então, eu vou explicar aqui para vocês resumidamente o que o CNPq faz, o que a CAPES faz e qual a diferença entre esses dois órgãos. Primeiro eu vou falar para vocês a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é uma fundação que está ligada ao MEC, ligada ao Ministério da Educação, e que desempenha um papel importante, principalmente no gerenciamento, na consolidação e até na melhoria das pós-graduações no Brasil. Principalmente pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e que é o doutorado. Eu já fiz vídeo falando sobre o que é mestrado, o que é doutorado e até o que é especialização no contexto da computação. Então eu vou linkar esse vídeo aqui na descrição para vocês verem ele, para entender melhor a diferença entre esses cursos, porque se eu for falar aqui vai dar 3 horas de vídeo. E esse investimento na pós-graduação a CAPES realiza no país inteiro. Como eu falei, é uma fundação federal ligada ao Ministério da Educação. Em 2007, a CAPES também ganhou uma função nova, que é atuar na formação dos professores da educação básica do país. Então, além da pós-graduação stricto sensu, a CAPES também ajuda na formação de docentes, que é um gargalo, que é um problema que a gente tem no país. Muitos professores, às vezes, sei lá, de física, o cara vai dar aula de biologia porque não tem professor. Então, você tem muitos professores, principalmente em regiões mais afastadas do grande centro, onde os professores não têm formação suficiente
para dar a aula que eles dão. Então, no fim das contas, a CAPES está muito preocupada com a formação tanto de pesquisadores quanto de docentes em todo o país. Já o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi criado em 1951 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Aí só abrindo um pequeno parêntese, eu acho muito engraçado que fizeram tipo um cambalacho nesse ministério, foi tacando tudo, juntando tudo numa coisa só. Podiam chamar de Ministério da Ciência, Inovação, Telecomunicações, Meio Ambiente, Relações Internacionais, sei lá, junta tudo numa coisa só. Eu não entendo porque tá tudo embolado junto com comunicações, mas enfim. Então o CNPq tem status de uma agência governamental. Então o CNPq ele está preocupado com um investimento na formação do pesquisador, mas não só isso. O CNPq também está muito preocupado, por exemplo, em como você adquirir recursos para suas pesquisas, pois, como vocês devem saber, não dá para fazer pesquisa totalmente de graça 0800. Você precisa comprar computadores, você precisa comprar equipamentos, sei lá, para a área biológica. Nesse ponto, o CNPq ajuda bastante com recursos e, de maneira geral, está preocupada com o desenvolvimento tanto das instituições de pesquisa e ensino, mas também com os próprios pesquisadores. Diferente da CAPES, o CNPq tem um público-alvo mais voltado para o ensino médio e também para o ensino superior, mas que também atinge pós-graduação. Não é exatamente o foco maior do CNPq, mas ele também contribui para a pós-graduação. E pessoas interessadas em atuar na pesquisa científica de maneira geral. Enfim, dito isso, vamos voltar a tratar dos problemas, que é o foco desse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ter que ter 2 partes, pois eu acho que eu vou falar demais aqui. O primeiro ponto é que o orçamento da CAPES vai cair de novo para o ano que vem, vai cair em 2020. Ele já tem caído ano após ano, eu não lembro em que ano começou a ter cortes na CAPES. Eu vou ver se eu coloco no vídeo aí para vocês saberem desde que ano começou esses cortes, mas a cada ano você corta. Então vai cada vez sobrando menos recurso para você usar à medida que os anos vão passando. O orçamento da CAPES, acho que no último ano estava em torno de 4 bilhões, ele ia cair para 2 bilhões, só que parece que o governo ele conseguiu recuperar parte desse dinheiro, então o corte vai para 3 bilhões. E isso acaba sendo problemático, pois afeta tanto a educação básica até chegar na pós-graduação. Muito desse orçamento que vem do MEC, que está sendo cortado, ele é usado para operações de custeio, coisas como pagar a luz, pagar a água, pagar os funcionários normalmente terceirizados para fazer limpeza. E lembrando que esse dinheiro não vai só para as universidades federais, mas ele também vai para os institutos federais, que tiveram uma expansão muito grande nos últimos anos e que agora tem que se adequar sem dinheiro, enquanto muitos campos ainda não estão nem prontos, eles estão se aprimorando e talvez tenham até que fechar por conta disso. Enfim, eu não sei se vocês acompanham toda essa novela. O que acaba sendo um problema muito grande é que uma hora o dinheiro é cortado, aí às vezes volta, de repente corta mais, de repente contingencia de novo. Aí o governo fala que não é corte, aí vira corte. Por exemplo, chega em março, contingenciamento, aí dá 2 meses, volta um pouquinho, aí depois dá, sei lá, junho, corta. Isso é bastante complicado, pois como é que você vai planejar? Imagina que você por exemplo, o diretor de uma dessas instituições. Para você executar os seus trabalhos, para você gastar o dinheiro com eficiência, você tem que saber quanto você vai ter. Como é que você vai trabalhar administrando ou um órgão do MEC, ou até, sei lá, uma universidade federal mesmo, um instituto federal, se começa o ano, você não sabe quanto de dinheiro você vai ter, Você está lá executando seus trabalhos, de repente o dinheiro desaparece. Aí dá um mês, o dinheiro volta um pouquinho.
como é que você vai se planejar com eficiência? Será que você vai conseguir trabalhar sem saber quanto que você vai receber de salário, se o seu dinheiro vai ser cortado, se não vai? Então é complicado isso. Muitas ações levam meses ou até anos para serem consolidadas. Por exemplo, esse projeto que eu falei no início do vídeo para tratar, se eu não me engano, úlcera? É úlcera? É isso mesmo, úlcera em pés diabéticos, que levou 7 anos. Como vocês podem ver aí, alguns projetos de pesquisa levam bastante tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Fica difícil você trabalhar sem saber exatamente o orçamento que você tem. Nesse ponto, por exemplo, a FAPESP até que leva uma vantagem. Não sei se vocês sabem disso, mas está na Constituição do Estado de São Paulo que 1% do dinheiro arrecadado em impostos tem que ir para essa agência de fomento, que também cuida em financiar recursos, comprar computadores, comprar equipamentos, pagar bolsas, pagar a viagem de pesquisadores para apresentar trabalho no exterior. Então, no caso da FAPESP, ela tem um pouco mais de segurança, pois o governo do estado de São Paulo, ele sempre paga esse dinheiro sem nenhum atraso no dia que tem que pagar. Então isso ajuda muito a FAPESP. Não é à toa que o estado de São Paulo, até pelo seu tamanho e tal, ela tem uma importância para a pesquisa, assim, uma qualidade nas suas publicações, nos seus trabalhos, que é muito grande. Mas se você olhar outras instituições, outros órgãos de fomento, como é o caso da FAPERJ no Rio, da FAPEMIG aqui em Minas, elas não têm isso, né? Se eu não estou enganado, elas não têm coisa parecida. Então, essas outras instituições, elas têm uma dificuldade muito maior para trabalhar. E eu até anotei aqui, eu estava quase esquecendo de falar, esse dinheiro que é 1% de arrecadação de impostos, se eu não me engano, no ano, enfim, eu não lembro agora se é no ano, mas é um dinheiro que dá R$1 bilhão. E esse R$1 bilhão aí ajuda pra caramba no financiamento das pesquisas aí em São Paulo. No caso do CNPq, o ministro Marcos Pontes disse que não haveria problemas no futuro próximo, né? Vamos ver isso daí. Aí vem um outro ponto que eu queria comentar nesse vídeo. O governo federal alega que está fazendo esses cortes pois precisa financiar a educação básica, que o foco deles é a educação básica. E isso nos leva à seguinte questão: por que existe essa falsa dicotomia? Por que existe esse pensamento de ou eu financio o ensino superior ou eu financio a educação básica? Por que tem que escolher um em detrimento do outro? Por que a gente não pode escolher os dois? Que falso dilema é esse? Não dá para entender. Sempre vem esse papo, ou investe em um ou investe em outro. Enquanto isso, vocês devem estar acompanhando aí as reportagens, o governo está aprovando um fundo eleitoral de quase R$2 bilhões. E ainda reclamam que é pouco. Só para vocês entenderem, o fundo eleitoral, ele serve para quê? Ele serve para financiar as eleições. Então, ano que vem tem eleição, né? Vocês sabem, a eleição de 2020, os candidatos eles vão ter R$2 bilhões apenas para financiar suas candidaturas. Essas pessoas que são eleitas já têm muito dinheiro, costumam ser milionárias. Então, qual é o sentido de você pegar R$2 bilhões para pagar gente que já tem muito dinheiro para financiar a eleição? Depois esse dinheiro vai embora. O que você prefere? Você prefere que os seus impostos sejam usados para financiar pesquisadores que vão produzir conhecimento, vão produzir tecnologia, vão desenvolver patentes, podem servir como uma mão de obra mais qualificada para empresas, podem ajudar na recuperação da economia, pois eles vão desenvolver produtos e esses produtos vão retornar na forma de serviços, trabalhos. O que você prefere? Você prefere isso ou prefere pegar seu imposto, dar na mão de deputado, senador, para financiar a própria eleição, para eles não gastarem o dinheiro deles? O que você prefere? Para vocês terem uma ideia maior do que o governo está fazendo, o governo tinha sinalizado que haveria um corte de 5 mil bolsas para os últimos 4 meses do ano. E o dinheiro que o governo economiza fazendo esse corte aí, que vai afetar 5 mil pesquisadores, é um corte de R$37 milhões. Então o governo quer economizar 37 milhões
na ciência e na educação, mas faz questão de pagar 2 bilhões para financiar a candidatura de político. Isso é uma coisa até que eu acho bastante engraçada. Eu já fui xingado uma vez no meu canal de vagabundo, não sei o que, porque eu acho importante os pesquisadores receberem bolsa. Enquanto isso, o cara fica revoltado, xingando a gente, chamando a gente de vagabundo, e o cara não vai reclamar de um fundo eleitoral de 2 bilhões. Eu não consigo entender. O cara faz questão de reclamar quando o dinheiro é para educação e para ciência, mas quando é para político, o cara não se importa. Outro ponto engraçado desse negócio de minha prioridade é a educação básica, então eu vou cortar do ensino superior, da pós-graduação também. Eu estava pesquisando aqui que se você for comparar o tanto que é gasto no ensino superior e o quanto que é gasto na educação básica, o ensino superior gasta aproximadamente 17% se comparado com a educação básica. O dinheiro que você gasta do ensino superior não é nem 20% do dinheiro que você gasta para a educação básica. Então, mesmo que você corte tudo do ensino superior para investir na educação básica, você não vai contribuir nem com 20% daquela área. Então você não vai resolver nem o problema da educação básica e nem o problema do ensino superior. E outro ponto, vocês devem saber que quem realmente gasta com a educação básica no país não é o governo federal. Quem gasta é o município e o estado. Quantas escolas que você conhece de educação básica são federais? Procura na sua cidade, você vai ver que a escola é municipal, ou a escola é particular, ou a escola é do estadual. Isso é importante. Para tudo que eu estou falando aqui, para todos esses dados, você encontra na descrição mais informações. Como eu falei para vocês, muito dessa pesquisa poderia ser utilizada para financiar a indústria, financiar empresas, qualificar a mão de obra para trabalhar em empresa. Por exemplo, na minha área de computação, muita gente que é contratada tem mestrado, pois a mão de obra que tem ensino superior já é bastante grande. Então, essa mão de obra precisa de um diferencial. Então a gente precisa aquecer a economia de novo, e para aquecer a economia não é uma coisa simples, você precisa investir na ciência, porque um dos problemas que eu sempre vejo economistas falando, eu não sou economista, então eu estou avaliando, né, pelo que eles comentam nos jornais e tudo mais, eles sempre comentam que um dos problemas do país que torna a nossa economia mais travada é a falta de mão de obra. E o governo não investe nisso, sabe? É uma coisa que demora anos. Se a gente começar agora, vai levar, 20, 30, 50 anos para a gente ver resultado. E esse é outro ponto. O governo não está preocupado em investir a longo prazo. O governo quer tomar medidas que tragam retorno em 4 anos. Porque as pessoas só vão votar neles se ver resultado em 4 anos. Esse é outro grande problema. Então olha só que tristeza. O governo poderia estar investindo mais em educação e ciência, formando mão de obra, desenvolvendo serviços e tal, que poderia retornar para o próprio governo e para a sociedade até em forma de imposto. Então o governo quer, por exemplo, trazer de volta a CPMF para arrecadar, quando se fizesse esse investimento ele traria retorno das mais variadas formas. Enfim, vamos falar de uma outra falácia que eu costumo ver muito aqui no YouTube, no Twitter e tudo mais, que é a questão do dinheiro público e privado. A gente tem até esse plano aí que o governo federal está tentando aprovar, que é o Futuras. Eu não vou comentar muito dele, pois eu não tenho muito domínio, não cheguei a ler a proposta e tal, mas eu sei que é uma proposta que incentiva que venha dinheiro privado para financiar, né, os institutos e as universidades federais. E o argumento que o pessoal usa muito é que nos países desenvolvidos você tem um investimento de empresa, um investimento privado, às vezes na forma de doação e tudo mais, né, para essas instituições, e que o mesmo deveria acontecer no Brasil e não acontece. Sobre isso, o Pirula até já fez um vídeo bastante completo só tocando nesse tema, então eu vou botar na descrição para você assistir depois e complementar. Eu vou falar bem brevemente sobre isso. De qualquer forma, na maior parte dos países desenvolvidos, quem investe realmente na pesquisa é o governo. Às vezes, mais da metade desse orçamento que vai para a pesquisa é dinheiro do governo. Em alguns países, o governo chega ao ponto de investir quase 80% do dinheiro dele para financiar. Não é dinheiro privado. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, se você pegar todo o dinheiro que é usado
para financiar as instituições, no caso universidades lá, você vai ver que o total que as empresas pagam para essas instituições nunca superou 7%. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês foram coletadas numa entrevista que o diretor da FAPESP deu para um podcast lá do G1. O nome dele é até Carlos Henrique de Brito Cruz. Também vou botar na descrição caso você queira ouvir e conferir mais fontes. Outro dado interessante que eu descobri nessa mesma pesquisa é que se a gente fosse pegar o dinheiro captado de empresas da USP e da Unicamp, que são usadas para ajudar no financiamento das pesquisas da USP e da Unicamp, se a gente fosse fazer tipo um ranking das universidades que mais recebem dinheiro de empresas nos Estados Unidos e a gente botasse a USP e a Unicamp nesses rankings, a gente veria que tanto a USP quanto a Unicamp eles estão nesse top 20 de universidades que mais captam dinheiro, comparado com as universidades dos Estados Unidos, o que não é uma coisa ruim. E mostra que a gente não está tão atrás assim nesse segmento.